Nesse vídeo, pessoal, a gente vai tentar fazer um resuminho aí dos tópicos mais importantes da semana 2, tá? Então, na semana 2, para a gente acompanhar junto aqui, nós vimos a ideia aí de produto escalar. E com a ideia do produto escalar, a gente conseguiu identificar como calcular o ângulo entre vetores a gente conseguiu verificar a ortogonalidade entre vetores e a gente também conseguiu ver a ideia da projeção de um vetor em outro. Para ser mais específico, a projeção ortogonal, né? Então, com a ideia de produto escalar, a gente conseguiu estudar esses, de forma resumida, né? Esses tópicos aí que eu considero os mais importantes ali, ok? E o que seria o produto escalar, assim, de forma bem prática, uma vez que a gente já estudou e viu lá na plataforma? Produto escalar, pessoal, é um caso especial de um negócio maior chamado produto interno. E qual que é a ideia do produto interno? A ideia do produto interno é pegar dois vetores, tá? E aqui vetores eu estou falando de vetor com 2 coordenadas, 3 coordenadas ou n coordenadas, e relacionar esses dois vetores a um número real. Tá? Então eu pego dois vetores e relaciono com um número real, tá? Através de uma regra. Então aqui tudo está bem por cima, tá, pessoal? Lá na plataforma tem um pouco mais detalhado, mas a rigor, o produto interno ele vai pegar dois vetores, vai relacionar com o número real, através de uma regra que segue algumas propriedades, ok? E o produto escalar é um caso especial desse produto interno. Então, só para a gente relembrar aqui, como que é esse caso especial que nós vimos, né? Então, eu vou fazer a ideia aqui para vetores em 2D, só que ela pode ser ampliada aí para vetores com N entradas, sem problema, tá? Então, eu vou chamar aqui um vetor U de x1, y1 e um vetor V de x2, y2. Ok? E o que seria o produto escalar entre eles? Que é representado assim, ó, U, aí um pontinho, tá? V. Então seria o primeiro vetor, escalar o segundo vetor. A definição do produto escalar é multiplicar entrada x com entrada x, entrada y com entrada y, se tiver outras entradas, a entrada do primeiro com a respectiva entrada do segundo. No caso 2D seria x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Observe que isso aqui, pessoal, é um número. Então eu relaciono dois vetores com um número, tá? E esse caso especial recebe o nome de produto escalar, ok? E aí lá na plataforma,
nós vimos essa expressão aqui, ó. Nós vimos que o escalar V pode ser dado como módulo de U vezes módulo de V cosseno entre eles, certo? Lá a gente faz a demonstração disso, mas só para vocês terem uma ideia como seria, imagine que você tem, tá, dois vetores e um ângulo aqui, ok? Esse vetor aqui, para fechar um triângulo, o que a gente pode fazer? A gente viu também que para somar vetores geometricamente, basta que o início de um, o final do outro, esse final esteja junto com o início do segundo. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Para eu poder somar aqui, eu poderia pegar esse vetor desse jeito. Esse aqui eu só mantive, que aí eu teria, ó, ele está saindo daqui, está tocando, está indo para lá, eu teria isso aqui como a soma deles dois, tá? Só que olha só, se eu chamar isso aqui de V, isso aqui de U, esse aqui seria o V, só que esse eu inverti, ó. Então isso aqui seria o menos U. E esse em azul seria a soma deles. Então a soma deles seria V mais menos U, seria V menos U. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? É só para mostrar o caminho de onde essa fórmula aparece. Se lembram lá que vocês estudaram em matemática 1 ou 2, não lembro, é a lei dos cossenos? O que diz a lei dos cossenos? Ela diz que, tô fixado esse ângulo θ, né? O lado oposto ao quadrado, então eu posso pegar ali V menos U ao quadrado, ele é igual o quadrado dos lados ali. Então, como eu estou falando em medida, pessoal, aqui seriam o comprimento, tá? Então, o comprimento de V com U ao quadrado, né? Menos 2 vezes o comprimento de U cosseno entre eles, certo? E aí, daqui, o que a gente tiraria? V quadrado menos 2UV mais U quadrado, V quadrado, então só para ter uma ideia, depois vocês vão olhar com mais calma lá, ó, a gente consegue eliminar esses quadrados, ficando 2UV e 2 módulo U, módulo V, cosseno θ. Passando, dividindo esse menos 2 por esse menos 2, a gente chegaria naquela expressão ali, tá? E essa expressão, ela que vai nos dar a ideia de construir as outras coisas ali, ok? Então, só para apagar isso aqui. Com aquela expressão, observem ali que a gente tem vetor, né? A gente tem produto escalar, a gente tem módulo, a gente tem ângulo e tem um cosseno. Automaticamente, pessoal, se eu perguntasse para vocês, ó, se eu tenho dois vetores e um ângulo gerado entre eles,
como que eu calculo esse ângulo? Se eu quiser saber só o ângulo, vocês concordam que com a expressão acima a gente consegue? É só você isolar a parte que tem um ângulo. Então, ó, o cosseno de θ, aliás, para seguir ali a ideia. Então, como ficaria? Eu vou passar esses módulos para lá. Então, ficaria U escalar V dividido então, o cosseno de θ seria dado por isso aí. Se você quisesse de forma mais exata, o ângulo seria o arco cosseno desse valor aqui, ó. Observe que esse valor que está entre parênteses aqui, ele é um número, tá? Porque isso aqui vai dar um número, esse aqui é módulo, é um número, esse aqui é módulo, é um número, então isso aqui vai dar um número. Tá, então, com essa expressão a gente tem a ideia aí de calcular o ângulo entre vetores, ok? E aí automaticamente, né, eu vou pegar aqui um caso aqui no GeoGebra para a gente fazer. Tá, então, um ângulo entre vetores dado por isso aí. E propositalmente, então eu vou pegar aqui o ponto peguei aqui o ponto 1, 1. E vou pegar o ponto 0, 1. Vou construir esses vetores, ó. Aqui também no GeoGebra tem a opção do ângulo. Então, ó, por que que eu peguei esse exemplo? Porque eu quero provar para vocês que essa fórmula funciona. Então, ó, peguei o vetor 1, 1 e o vetor 1, 0, certo? E eu já vi que o ângulo entre eles dá 45. Então, vamos confirmar aqui, ó. Então, o meu vetor U, ele é 1, 1. O meu vetor V, ele é 1, 0. Ok? E aí, eu quero calcular esse ângulo entre eles. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer U escalar V. Então, 1, 1, 1, 0. Aí aqui a gente está aplicando aquela ideia, aliás, do produto escalar. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Então, U escalar V deu 1. Tá? Agora eu vou fazer o módulo de U. Então, o módulo de U é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, da raiz de 2. O módulo de V, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1. De novo, a gente está usando também a ideia do módulo aqui, que a gente estudou na semana 1. Então, o módulo de U vezes módulo de V vai dar 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. Ok? Então, vamos montar agora a expressão ali, ó. O cosseno de θ
ele vai ser o escalar V dividido por raiz de 2. Então, nosso ângulo, ele é o arco cosseno de 1 sobre... perdão, faltou cosseno. Cosseno de 1 sobre raiz de 2. Certo? Aí vocês podem vir aqui, ó. De novo, usar a calculadora. Então aqui, chama a calculadora. Continuando. Quero o 1 dividido por raiz... dividido por... Então a gente tem 1 dividido por 2, isso, né? Então a gente tem 1 dividido por raiz de 2 e quer saber o arco cosseno, né? Então a gente viu ali, só para terminar essa parte, que dá 1, 4, 1, 4, 2, então só com isso a gente vai ter a ideia aqui. Então então ali, ó, calculando o arco cosseno, a gente tem 45 graus aí, que foi o que a gente achou lá, né? Foi o que a gente achou aqui no GeoGebra, né? Que acabamos fechando. Tá aqui. Tá, então, essa expressão aqui, ela é confirmada pelo GeoGebra aqui. Ok? Então agora, para fechar essa semana 2 de revisão, a gente estudou uma coisa chamada projeção, né? Tá, então, o ângulo a gente já viu como calcula. E a projeção, um pouco mais de cálculo, mas a gente vai fazer também um exemplo geométrico para visualização melhor de vocês aí. Tá, então vamos lá, para essa última parte. Então, dado um vetor, você tem um vetor aqui, qualquer. Aí você tem, pode estar saindo dele mesmo ali, tá? Então você tem um vetor U, você tem um vetor V, e você tem um vetor U aqui, ó. Aí imagine que você quer projetar esse vetor de forma que ele se torne um escalar de U. Em outras palavras, você quer projetar o vetor V em U. Tá? Então você quer projetar V em U. Né? Como fazer isso? Nós vimos a demonstração do processo de como fazer isso lá na plataforma, né, de um jeito mais elaborado. Aqui a gente só vai utilizar o que foi feito lá. Tá, então o que nós vimos lá? Nós vimos que para fazer isso, você coloca essa expressão, ó, projeção de V em U. E aí isso aqui é dado pelo seguinte. Vocês concordam que isso aqui vai ser um múltiplo de U? Aí esse múltiplo, ele é dado por isso aqui, ó, U escalar V
sobre U escalar U. Esse aqui seria o alfa. U. Certo? Então essa projeção aqui, ela é... Porque ó, a gente vai colocar esse V aqui de forma que ele vai virar um múltiplo de U. Aí esse alfa seria essa expressão. E de novo a gente utilizando a ideia de produto escalar ali. Tá bom? E aí, só para aproveitar esse exemplo, ó, imagine que eu quisesse projetar esse meu U na direção desse V. Então vamos aproveitar esse exemplo aqui, ó. Então o meu U é aliás, vamos trocar aqui no caso, né? Quero projetar esse U. Então aqui eu quero colocar U, 1, e V, zero, né? Então eu quero projetar U em V, tá? Então como que seria isso, ó? Como nós vimos aqui. Então vai ser um alfa V. Aí esse alfa vai ser o... Olhando aqui na ordem, né? V escalar U, né? V, V, V. Observe que o vetor que você quer projetar, ele aparece uma vez só. Depois aparecem somente o que vai estar na direção ali. Então vamos lá. Vamos fazer essas contas aí. Tá, então, V escalar U V escalar U seria 1 escalar 0. Isso daria 1 mais 0, 1, né? V escalar V seria 0 escalar 0. E isso daria 1 mais 0, que também daria 1. Ok? Então, como que seria aqui a projeção de U em V? Seria 1 sobre 1 vezes U. Perdão, vezes V, né? Então, seria 1 vezes V, e o V é 0. E aí, por que que eu deixei isso aqui, pessoal, bem como exemplo? Então, olha só. A projeção de U em V seria exatamente o vetor aqui da base, ó. Então, por isso que a nossa projeção deu exatamente o Vzinho, tá? Mas a ideia geral da teoria é pegar um vetor e projetar ele ortogonalmente, tá? Então assim você pode estar pensando, né? Mas o vetor, se ele fosse descer, ele ia descer como se fosse o raio de um círculo. Não, nesse caso, tá? Porque a gente quer projetar ele de forma que fique ortogonal ali, tá? Então exatamente da onde ele está, no sentido do vetor que a gente quer projetar, tá? E aí, isso aqui eu não comentei anteriormente, porque ele é um caso especial do ângulo ali, ó. Só para vocês terem uma ideia.
A gente viu, né, que o escalar V é módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, certo? Mas se o ângulo entre os vetores for de 90 graus, a gente lembra lá que o cosseno de 90 graus lá vale 0, certo? Então, só para reforçar isso aqui, vamos limpar aqui, colocar 90 cosseno 0, tá? Então, se isso aqui é 0, essa expressão toda é 0. Então, aqui a gente tem o quê? Se é 0, o escalar V é 0. Então, a gente tem que, se U e V são ortogonais, o escalar V é 0, tá? Então isso se torna um teste para verificar se dois vetores são ortogonais. Se você fizer o produto escalar deles e o resultado der 0, então eles formam ali um ângulo de 90 graus, então eles são ortogonais, tá? Então na semana 2, a ideia de produto escalar, né, multiplica cada entrada pela sua respectiva e soma. Ela relaciona um par ordenado com um número. Com essa ideia a gente obtém essa expressão. Com essa expressão a gente obtém como calcular um ângulo de vetores. Automaticamente, se der 0, a gente tem o teste de ortogonalidade. E para calcular a projeção a gente utiliza essa formulinha aqui, tá? Então, de forma resumida aí, essa aí foi a semana 2 de teoria que a gente estudou.